Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando mais um Morning Call da BlackBerry. Hoje, dia 12 de setembro. O Ibovespa ele fechou a quinta-feira em alta de 0,6%, renovando sua máxima histórica e encerrando o pregão acima da marca dos 143 mil pontos, pela primeira vez na história. Nos Estados Unidos, os destaques foram o CPI de agosto, que veio em linha com as expectativas, e os pedidos de seguro-desemprego, que surpreenderam negativamente. E falando aqui do cenário doméstico, o noticiário político ele ganhou protagonismo após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e a divulgação de pesquisas apontando avanço na popularidade do governo. As vendas no varejo também de agosto vieram em linha com consenso, reforçando a perspectiva de desaceleração da atividade econômica ao longo do segundo semestre. Falando sobre os destaques da bolsa, as ações da Magazine Luiza subiram, tiveram uma alta mais de 8%, e mantém ali o seu forte desempenho no mês, subindo mais de 22% em setembro. E na ponta negativa, Caixa Seguridade caiu em torno de 2,5%, recuou após o Conselho de Administração destituir o diretor-presidente da companhia. E nessa sexta-feira, destaque para a pesquisa mensal de serviços de julho no Brasil e nos Estados Unidos, os dados de expectativas de inflação e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. Comentando sobre os mercados globais, nesta sexta-feira os futuros nos Estados Unidos recuam levemente, em torno de 0,1, 0,2%, depois dos índices renovarem recordes na véspera. O movimento ele ocorreu depois de dados mistos. O CPI de agosto veio levemente acima do esperado, mas as solicitações de seguro-desemprego surpreenderam em alta, no maior nível desde 2021, reforçando a expectativa de corte de juros na reunião do Fed na próxima semana. Na Europa, as bolsas elas operam em queda em torno de 0,2, 0,3%, depois do Banco Central Europeu manter as taxas inalteradas. E na China, os mercados eles fecharam mistos. As ações ali da Alibaba e Baidu dispararam em Hong Kong depois de notícias de que as empresas elas começaram a usar chips próprios para treinar modelos de inteligência artificial. Falando sobre os outros índices, o índice de fundos imobiliários ele encerrou o pregão de ontem estável, em um dia sem grandes eventos domésticos diretamente relacionados ao setor. E falando do lado econômico, nos Estados Unidos o CPI, como comentado, né, veio em linha com as projeções. Os pedidos semanais de seguro-desemprego subiram para 263 mil, o maior em 4 anos, reforçando sinais de enfraquecimento no mercado de trabalho. Isso consolidou as apostas de cortes de juros pelo Fed nas três reuniões de 2025, beneficiando moedas emergentes e ativos de risco. E aqui no Brasil, as vendas no varejo caíram, né? O varejo ampliado caíram 2,5% ano contra ano, comparado ali em julho, com setores sensíveis ao crédito enfraquecidos, né? Enquanto segmentos ligados à renda se mantêm estáveis. E hoje, destaque para a sondagem ao consumidor da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil, o protagonismo ficará pela pesquisa mensal de serviços de julho. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.